Existem muitos textos na Bíblia que são difíceis de entender. É verdade. Que a gente pode ali, por talvez não prestar muita atenção ou não investigar um pouco mais o conteúdo da carta, do texto, do livro, da Bíblia por completo, é claro que a gente pode se equivocar. Isso acontece muito, né? Pessoas, homens honestos, eles podem errar de vez em quando ali na explanação de um texto. Muitos homens que eu confio, homens de Deus, eu discordo da interpretação que eles fazem. Eu tenho certeza que eles apenas erraram, que eles estão vendo da forma errada. Como eu também já vi textos da forma errada, e eu sei disso, porque hoje eu vejo de forma diferente. Mas o que de fato deixa a gente muito chateado não é quando alguém erra um texto, mas é quando alguém utiliza o texto da forma errada propositadamente. Então, eu já vi muito acontecer, pessoas utilizando textos específicos, textos ali que são, de fato, um pouco difíceis de entender à primeira vista, quando você faz uma primeira leitura, talvez seja um pouco difícil entender. E aí algumas pessoas utilizam ele com muita maldade. Bem, eu já vi acontecer mais de uma vez igrejas pedindo dinheiro, e a igreja pede dinheiro porque é uma necessidade de dinheiro. O dinheiro nunca pode ser uma prioridade, mas o dinheiro é uma necessidade. Eu falo sobre oferta, sobre dízimo na minha igreja, mas é preciso falar com muita sabedoria, com muita honestidade, porque estamos tratando com o povo de Deus e Deus vai cobrar quem utilizar da forma errada a sua palavra. Então, existe um texto que eu já vi muitas pessoas utilizando, muitas igrejas, muitos pastores utilizando ele com muita maldade. É mais ou menos assim, imagine que um pastor, um obreiro de uma determinada igreja, ele diz assim que ele recebeu uma revelação de que 100, 200, 300, 1000 pessoas vão ofertar R$1000. E aí ele vai convencer as pessoas que estão ouvindo que vão ofertar o dinheiro. Ou que vai vender, está vendendo talvez alguma coisa ali, como por exemplo uma vassoura ungida, para você varrer todo o mal da sua casa. É claro que à primeira vista isso é muito ridículo e ninguém acredita assim. Mas é o pastor falando e ele pega um texto bíblico e diz assim: ora, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Isto aqui é uma coisa espiritual. Por isso que você pode não estar entendendo. Se você fosse espiritual, você entenderia essas coisas porque elas são espirituais. A Bíblia diz: o homem espiritual, ele entende tudo, e o homem natural, ele não entende as coisas. Bem, isso cria na pessoa um desejo, cria na pessoa um incômodo. Quer dizer, eu não estou entendendo isso que a pessoa está falando, não estou concordando, não faz sentido isso. Então, obviamente, eu devo ser natural, eu sou carnal, eu não sou espiritual. É isso que essa pessoa está dizendo. E é isso que o ouvinte está entendendo. E aí, essa pessoa que está ouvindo, também culpa dela, porque muita gente quer ser espiritual quando não está sendo espiritual. Pode acontecer sim de haver um momento espiritual e você apenas não fazer parte dele. E muita gente às vezes quer ser espiritual quando não está sendo espiritual, mas quer dar uma carteirada. Não, eu sou sim espiritual. E não é. Então, essas duas pessoas, um enganador, enganando um grupo de pessoas, e aí um outro grupo de pessoas que querem ser levadas ao engano. Né? Convenhamos, algumas pessoas querem ser levadas ao engano. O membro, então, o frequentador da igreja é convencido. Os membros, os frequentadores são convencidos. Por isso nós vemos tantas igrejas pedindo muito dinheiro, igreja que nós sabemos, está claro que essas igrejas são seitas, enganadoras, devoradoras, e vão levando multidões, arrastando multidões e enriquecendo à custa dos crentes. Bom, vamos ler um pouco desse texto e ver de fato o que Paulo está falando. Esse texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. O versículo que fala especificamente sobre isso é o versículo de número 14. Mas nós não podemos ler apenas um versículo, apenas um pedaço, nós temos que ler um todo. Esse é um dos grandes problemas dos leitores da Bíblia. Eles leem um pedaço e eles acham que tem alguma coisa, que entenderam alguma coisa com um pequeno pedaço. Veja, eu já falei em outro vídeo que eu sempre ensino isso, que Paulo é muito difícil de entender. O próprio Pedro fala disso na sua segunda carta. Paulo é difícil de entender por quê? Porque Paulo faz uma coisa chamada digressão. Ele vem falando de um assunto e, de repente, ele muda de assunto, mas ele volta no primeiro assunto depois. Ele faz isso em todas as cartas e muitas vezes. Por isso, muitas vezes alguém pensa que entendeu o assunto, quando, na verdade, Paulo ainda vai falar mais do assunto mais para frente e a pessoa não leu às vezes. É importante que você leia toda a carta. Aliás, é importante que você esteja sempre lendo todas as cartas e vendo, porque alguns assuntos ele complementa até em outras cartas. Aí você junta isso, então, né?
Você tem pessoas que só leem um versículo e acham que tá bom, e tem gente que leu pelo menos um capítulo inteiro, mas se esquece que Paulo, ele se esquece ou não sabe que Paulo, ele às vezes fala de algo num capítulo e mais para frente ele volta a falar em outro capítulo, depois de ter falado de um outro assunto, e aí você não sabe. Por isso é importante ler mais do que esse único capítulo. Mas para esse pequeno texto, para esse ponto, capítulo 1 e o 2 nós já conseguimos entender do que ele está falando. Na verdade, só o segundo já basta, mas é um assunto que ele fala desde o primeiro. Então, desde o capítulo 1, Paulo vem falando sobre sabedoria, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. No outro vídeo eu falei sobre isso. E aí, quando chega aqui no capítulo de número 2, ele fala sobre ele próprio, uma defesa que ele fala dele. Ele vai dizer como ele chegou lá, como ele falou com eles, qual foi o assunto que ele levou. E aí, a partir do versículo 6, primeiro ele vem dizendo que ele não falou com palavras humanas de sabedoria, mas ele falou com o poder de Deus. E aí no versículo 6 ele fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Ou seja, ele falou uma sabedoria, mas não a sabedoria humana, ele falou outro tipo de sabedoria. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ele não falou a sabedoria dos homens, ele falou a sabedoria de Deus. Mais que isso, é uma sabedoria que estava oculta. Deus ordenou para os homens agora, Deus guardou para eles, Deus guardou essa sabedoria. Então ninguém falava disso, é algo novo que Paulo vem falando. Ele explana um pouco mais disso lá na carta aos Efésios. Paulo fala disso também, desse mistério que foi dado apenas para a igreja, lá em Efésios. É bom você ler também sobre esse assunto. Ele diz no versículo 8 que essa sabedoria nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. E no versículo 9 ele fala: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, ele está falando sobre uma sabedoria, algo que Deus guardou, que foi entregue para eles agora, e os homens não, ninguém nunca ficou sabendo disso, não chegou nem ao coração, aos ouvidos, aos olhos de nenhum homem. Antes disso, Deus guardou, preparou para os que o amam. No versículo 10, ele fala assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, essa sabedoria, como Deus entregou para a gente? Ele não entregou para os homens, não entregou para a igreja, para as pessoas do tempo de Paulo. Deus não entregou por mandamento em pedra, como fez lá com Moisés. Ele deu pelo próprio Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E aí no versículo 11, ele fala assim, algo que é muito importante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, não é possível conhecer a Deus, a não ser que o próprio Deus se revele. Olha, do mesmo jeito que você não tem como me conhecer, você não tem como conhecer os meus pensamentos, o meu coração, os meus desejos. O único que conhece a mim completamente sou eu mesmo. Apenas o Espírito do homem conhece o homem. Também, apenas o Espírito de Deus conhece Deus perfeitamente e as coisas de Deus. Por isso, a sabedoria de Deus só vem através do Espírito de Deus. E aí, no versículo de número 12, ele fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, veja, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus. Veja que ele está separando as sabedorias. Tem a sabedoria do mundo, o Espírito do mundo, e aí tem a sabedoria de Deus, do Espírito de Deus. As coisas estão separadas aqui. Está conseguindo compreender? No versículo 13, então, ele fala assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, o que Paulo vem ensinando para eles, pregando para eles, são coisas que outras pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque são coisas espirituais. E aí eles que já receberam o Espírito de Deus, eles também conseguem entender, porque Paulo fala as coisas de Deus. Então, Paulo, que tem o Espírito de Deus, ele ensina as coisas de Deus. E eles que também têm o Espírito de Deus, conseguem compreender as coisas de Deus. Está entendendo? E aí no versículo de número 14 é dito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Quem é o homem natural aqui no texto? O homem natural
é aquela pessoa que ainda não recebeu o Espírito de Deus, é aquela pessoa que não faz parte da igreja. Veja que a pessoa que recebeu o Espírito de Deus são o povo de Deus, os crentes. É para quem Paulo está escrevendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, as pessoas naturais são as pessoas que elas não receberam ainda o Espírito. Por isso elas não conseguem compreender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha, lá no capítulo 1, ele fala isso, que a pregação da cruz é loucura para os gregos. Veja, as coisas estão, é o mesmo assunto, está conectado. Então, para essas pessoas que buscam sabedoria, essas palavras da cruz, da salvação, para eles são loucura, porque eles são naturais. Eles são os naturais, não são o povo de Deus, que ora são naturais e ora são espirituais. Não. Quem é da igreja é espiritual, quem não é, é natural. E aí ele complementa dizendo, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Não é que a pessoa que está ali na igreja, que está pedindo dinheiro, está fazendo qualquer tipo de maluquice, ele só vai ser entendido se você orar 40 dias, jejuar todos eles e passar 2 horas no monte. Não é isso. É que as coisas de Deus, elas são entendidas por quem é de Deus. Porque as pessoas do mundo, eles olham quando a gente prega sobre Jesus, sobre Deus que morreu na cruz, sobre salvação, sobre céu, e eles não conseguem acreditar, eles não conseguem entender essas coisas. E nós conseguimos entender com facilidade. Então, para essas pessoas, é loucura, eles não entendem. Mas as pessoas que são espirituais compreendem. Então, eu prego na minha igreja com muita facilidade, e as pessoas entendem com muita facilidade que estamos falando a mesma língua, que é um assunto espiritual. Nós conseguimos entender as coisas de Deus quando os outros não conseguem entender as coisas de Deus. E nós, no versículo 16, ele finaliza falando isso que é fantástico, é lindo, é maravilhoso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E aí ele fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Olha só, que fantástico. Então, meu amigo, entenda uma coisa. Se você ouvir alguém falando esse tipo de coisa, coisas que você não está entendendo, provavelmente não é que são coisas de Deus. Provavelmente ele é um mentiroso, está contando história. Percebe? Então não é que você não está entendendo que você é carnal. Se você recebeu Jesus, se você ora, se você pede a Deus que o ilumine, ele vai te ensinar as coisas. Mais que isso, a loucura que o mundo não consegue entender é a pregação do evangelho pura e simples. É falar sobre salvação, é falar sobre graça, é falar sobre redenção, sobre justificação, sobre Jesus ter morrido na cruz para nos salvar do inferno. Essas coisas o mundo não entende. Se você entende isso, porque você é espiritual. Então, quando alguém falar alguma coisa que você não entender, e a pessoa der tentar nessa carteirada, porque talvez você não seja espiritual. Saiba que muito provavelmente essa pessoa não passa de um mentiroso e está enganando as demais pessoas da igreja. Então, espero que você tenha entendido esse ponto e a gente vai falar de vários outros textos que tem aqui. Apenas nessa carta para você ver a quantidade de coisas que as pessoas não costumam entender. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, manda lá no grupo da igreja, deixa um comentário para mim aqui e se inscreve nesse canal, tá certo? Para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus e nós todos tenhamos um entendimento das coisas que são espirituais, porque nós temos a mente de Cristo. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.